E o tema é taxa de serviço. Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Rodrigo Martins e eu estou aqui para dar uma dica de direito tributário para vocês. E a nossa dica gira em torno de uma taxa, a taxa de serviço. De acordo com a Constituição Federal, nós temos dois tipos de taxas. Nós temos a taxa de polícia e a taxa de serviço. Taxa pelo exercício do poder de polícia ou a taxa pela prestação de um serviço público. Eu quero trazer aqui a taxa de serviço, a taxa pela prestação de um serviço público, porque você precisa conhecer o regime jurídico dessa taxa. Não basta ser um serviço público para justificar a exigência de uma taxa. O poder público, ele não pode exigir do cidadão que o cidadão pague uma taxa só porque o poder público está ali lhe propiciando um serviço. Não, não basta ser um serviço público. Tem que ser um serviço público, mas esse serviço público deve reunir algumas características. E estas características resumidas, elas dão origem àquilo que nós chamamos de regime jurídico das taxas. Vamos conhecer o regime jurídico das taxas. As taxas só podem ser cobradas do cidadão em função de um serviço público efetivamente prestado. Quanto a isso, nós não temos dúvida. O serviço foi prestado, o cidadão se beneficiou do serviço, é um serviço público, então, a princípio, pode ser exigida uma taxa. Mas, além de um serviço efetivamente prestado, o poder público pode exigir do cidadão uma taxa de serviço em função de um serviço potencialmente prestado. E aí é que gera a dúvida. O que é um serviço potencialmente prestado? Serviço potencialmente prestado, presta atenção, é aquele que foi colocado à disposição do contribuinte mediante atividade administrativa em pleno funcionamento. Então, se o poder público coloca à disposição deste contribuinte um serviço mediante uma atividade administrativa em pleno funcionamento, o poder público pode exigir uma taxa tendo o contribuinte utilizado ou não o serviço. Exemplo clássico é a coleta de lixo domiciliar. O poder público municipal cobra a taxa de lixo, acho que todos nós conhecemos, né? Pois bem, imagine que você é dono de um imóvel e seu imóvel está fechado. É um imóvel de veraneio, você só vai lá no verão. Ou então é um imóvel que está à venda, não tem ninguém morando ali. Você está com uma dificuldade de vender. Tem um ano que ninguém mora ali, ninguém produz lixo. O poder público pode cobrar a taxa de lixo? Pode. Ah, mas ninguém está produzindo lixo. Veja bem, o caminhão de coleta de lixo passa na porta daquele imóvel todos os dias, todas as semanas, 3 vezes por semana. É um serviço público potencial. Por quê? Porque ele está à disposição do contribuinte mediante atividade administrativa em pleno funcionamento. O poder público tem um custo com aquilo. O caminhão vai passar na porta da casa, tenha lixo para levar ou não. E isso justifica a cobrança da taxa. Então, olha só, a taxa de serviço pode ser exigida do cidadão, do contribuinte, em função de um serviço efetivamente prestado ou potencialmente prestado. Potencial é aquele que está à disposição do contribuinte mediante atividade administrativa em pleno funcionamento. Mas não basta, porque aí vem o principal. Além de ser um serviço público efetivamente ou potencialmente prestado, esse serviço público deve ser específico e divisível. Presta atenção nessas palavras, específico e divisível. O que significa isso? Significa que este serviço público, ele deve propiciar a identificação de quem usa e quanto usa. Então, só se pode cobrar uma taxa de um cidadão se o serviço público for específico e divisível. Se esse serviço permitir identificar quem usa e quanto usa. Você consegue identificar quem usa? Quem usa?
tem que identificar o CPF, é o Rodrigo, é o João, é o Carlos, e o quanto ele usa, específico e divisível. Porque se o serviço público não for específico e divisível, se ele não for específico ou divisível, ele não pode ensejar a cobrança de uma taxa. Então vejam bem, há serviços públicos, presta atenção, me acompanha, há serviços públicos que são efetivamente prestados ou potencialmente prestados, só que há alguns que são específicos e divisíveis e outros que não são. Veja bem, segurança pública é um serviço público? É. Está à nossa disposição? Está. Mas é possível identificar quem usa e quanto usa? Quanto que você usou de segurança pública hoje? Não dá para medir. Quanto que você usou de limpeza pública das ruas da sua cidade? Não dá para identificar o quanto. Então, olha só, há serviços públicos que permitem identificar quem usa e quanto usa, e há serviços públicos que não permitem identificar quem usa e quanto usa. Portanto, há serviços públicos que são específicos e divisíveis, e há serviços públicos que não são específicos e divisíveis. Uma taxa de serviço só pode ser exigida quando um serviço público for efetivamente ou potencialmente prestado, e atenção, desde que este serviço público seja específico, desde que ele seja divisível. Se não for, não pode ensejar a cobrança de uma taxa. Isso levou já o Poder Judiciário a julgar inconstitucional diversas taxas. Taxa de segurança pública, sim, já tivemos entidades federativas que tentaram cobrar taxa de segurança pública, mas não dá para identificar quem usa e quanto usa de segurança pública. Inconstitucional porque não é específico e divisível. Já tivemos casos em que entidades federativas tentaram cobrar taxa de limpeza pública. Uma taxa em função da limpeza que o gari faz na rua, na praça da cidade. Não dá para identificar quem é beneficiado pelo serviço público de limpeza. Eu não sou morador da sua cidade, mas se eu for aí passear na praça, na sua cidade, a praça estiver limpinha, eu vou estar sendo beneficiado. Então é uma atividade pública, foi prestada, mas não dá para identificar quem é o beneficiário. Não dá para identificar quanto cada pessoa usou daquela atividade de limpeza. Não é específico e não é divisível. E o exemplo mais clássico, né? A iluminação pública. A iluminação pública é uma atividade pública, mas não é específica e não é divisível. Não dá para identificar o quanto você usa de iluminação pública. Se você sai na rua à noite, tem um poste de luz, quanto você usou de eletricidade, quanto você usou da lâmpada, não dá para identificar. Então, todas as vezes que você se deparar com uma questão que envolve uma cobrança de uma taxa e que a problemática daquela questão é fato gerador da taxa de serviço, você vai ter que se recordar disso. Essa atividade, ela foi efetivamente prestada ou potencialmente? Potencial é aquela atividade colocada à disposição do contribuinte mediante atividade administrativa em pleno funcionamento. Essa atividade é específica? É divisível? Consigo identificar quem usou e quanto usou da atividade? Com base nestes critérios, que correspondem ao regime jurídico da taxa de serviço, você responde qualquer questão que envolve fato gerador desta taxa. Então, a nossa dica foi sobre o regime jurídico da taxa de serviço.